Olá, pessoal, sou a professora Joana, iniciando mais uma prosa acadêmica, hoje com um olhar mais voltado para a interseccionalidade, parte 2, né? E aí nós vamos aqui conversar com os meus alunos, tá? Eu gostaria que cada um se apresentasse. Eles estão finalizando o primeiro período, já com um pezinho no segundo. E, é claro, a gente vai poder discutir, dialogar, não é? O diálogo com a enfermagem de uma maneira super descontraída, acessível e com a cara de vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Eu sou o Caio, Boa. Tenho 20 anos e sou de Minas na vida toda, né? Isso é bom. Olá, meu nome é Jennifer, tenho 19 e também sou daqui de Minas. Meu Deus, todo mundo novo. Olá, eu sou o Daniel, eu tenho 20 e eu sou do Paraná. Paraná! Mudou. Nossa! Meu nome é Brian, tenho 23 anos e só corrigir também, agora eu já tô Você no vai pro terceiro. terceiro! Você quer humilhar a gente? Terceiro, graças a Deus. E eu sou Joana, tenho 22 anos! Que isso? Novinha. Ah, meu Deus! Aí enxuta ela. Então... É. Então, gente, nós vamos aqui discutir, né? Falar um pouquinho, já deixando aí um abraço para a professora Renata, que não pôde estar conosco, conhecida Beijo, também Renata. como Anja, não é? Um beijo, Renata. E aí, é claro que depois você vai fazer suas contribuições, é claro, sempre muito válida, né? A professora Lilian também, um forte abraço. A todo mundo da enfermagem, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre interseccionalidade, mas uma visão cultural. E, assim, trazer as perspectivas de vocês, os olhares de vocês, né? Lembrando que toda prosa não há certo nem errado. É a percepção do aluno, é essa prosa que deixa de estar apenas na sala de aula para estar aqui, para a gente compartilhar com você, tá? Então, eu gostaria, né, que o Caio falasse primeiro qual foi o filme, como ele conseguiu perceber essa interseccionalidade, até mesmo para você assistir a todos esses filmes com um olhar diferente e muito mais científico também. Pode falar. Então, gente, o filme escolhido foi A Menina que Roubava Livros, né? Não roubava, pegava emprestado, como a gente fala. E assim, nosso grupo, a gente escolhemos não, né? O Brian deu a ideia, falou assim, olha, esse aqui é legal, fala de tal coisa. E ninguém tinha visto o filme, aí todo mundo foi ver. E a visão assim, mais bacana que eu tenho do filme é que ele é contado pela morte, né? Então, a morte que conta todo o filme, ela caminha ali com a personagem principal até o final. E ela não leva essa personagem ali como se fosse uma rival, ela quer levar ela como uma amiga, uma companheira, né? E dentro da interseccionalidade... Oxe, essa palavra é muito difícil. Interseccionalidade. Mas que eu tô treinando ela, interseccionalidade. E dentro ali desse contexto, tem muito, né? Dela ser de outro país, né? E vir para um outro país, classe média baixa, né? Sem pai, praticamente sem mãe, que foi para a guerra, essas coisas. Então, ela entra em vários quesitos. Menina também, né? Uma menina de 12 anos que tinha que pensar como uma de 40, né? Então, tem muitas coisas. Essa classe social dela também, a origem da nascença, né? Da religião dela, pega muito dentro. Tipo assim, abrange várias coisas, né? Não só mas várias coisas ali dentro que é muito complicado. Se a gente for parar para pensar hoje, no nosso trabalho, né, no nosso curso, nós não conseguíamos fazer nada. O que ela fez? E ela, sem estudo nenhum, né, aprendeu a ler, aprendeu praticamente a escrever tudo, e com isso, né, foi morrer aos 90 anos, bem velhinha, ficou viva. É um filme muito emocionante, ao meu ver, também. Não é do nicho que a gente acostuma ver, né? Que os jovens acostumados a ver. A gente vê mais filme de ação, e quando você vai ver... Distópico, né? Muita distopia. E aí a gente vai ver o filme chorar. Do nada você chora. Não sei por que você começa a chorar. E assim, qual foi a experiência, assim, na sua visão, né? Trabalhar uma obra cinematográfica em uma disciplina
né, da graduação, né, para você, como foi essa experiência? Como você conseguiu perceber quais foram os frutos que você obteve, né, fazendo essa atividade? Eu acho que dentro da enfermagem, eu acho muito, muito inovador, né? Que é uma coisa fora de tudo que a gente aprende dentro da sala de aula, né? Você escolhe ali um tema que não tem nada a ver com a enfermagem, que quando você vai olhar, tem tudo a ver, né? Que é essa coisa da classe, né? Social, racial também. Sim. Pessoas de outras cidades, que não são de outro país, mas vêm para a universidade. Tipo, demoram 3, no meu caso, o caso do Brian, a gente demora 2, 3 horas, Daniel também. Então, tipo assim, a Jennifer mora aqui, pertinho do lado. Então, é uma coisa que, tipo, fez eu pensar, pô, não é a mesma coisa de um país, mas é uma cidade que às vezes a gente não sabe pegar um ônibus, ou as pessoas mesmo não têm condições em si de vir por conta do ônibus. Às vezes ganha ali, igual ela, lá, né, na minha visão, ela tinha tudo ali, uma família construída com o padrasto e a madrasta, né, entre aspas, só que ela, ao mesmo tempo, não tinha nada, né, que ela queria buscar sempre mais, e aqui a gente praticamente é assim, a gente tem tudo, mas se a gente não tem um amigo... Uma rede de apoio, né? A gente não tem nada. E essa rede de apoio vem praticamente dos professores. Eu acho que aqui dentro, eu aprendi da pior maneira que a rede de apoio, ruim ou boa, é os professores. Se é ruim ou não, é os professores. Lá era a madrasta dela, né? Que ela tinha que fingir ser uma mãe ruim para conseguir proteger ela dos perigos ali. E aqui na universidade a gente tem muitos professores que tem essa figura assim, eu vou ser uma má professora para eles acharem, mas não pisaram no meu calo. É muito isso aqui dentro. Eu consegui enxergar isso, dessa visão da mãe em si. Agora, das classes, né, não tem nem o que falar. A maioria, a gente sofre muito, tem bolsas, né, para isso. Nossa universidade é muito boa nesse quesito. E várias outras coisas muito importantes, né? Que se eu falar, o Brian não vai falar nada. É verdade. Ô, Brian, agora, aproveitando, né, a fala aí que o Caio deixa para nós aqui, qual o recorte que você percebe, assim, de interseccionalidade dentro da obra que vocês escolheram, assim? Bom, a obra que a gente escolheu, a interseccionalidade, a gente conseguiu dividir em 4 ramificações. A cidadania, sim, a educação, poder e vulnerabilidade. Cara, assim, como o próprio Caio já mencionou, o filme é todo narrado, a história é narrada pela própria morte. E assim, e aí com o tempo a gente vai aprendendo a ter uma perspectiva do lado da morte, de como ela vê a vida. Como ele vê, no caso, né, a protagonista, que é a Lísia. Então, na interseccionalidade, a gente viu que na cidadania, o governo, ele dava uns... Tipo um salário? Tipo um subsídio? Não era tipo um salário. Ele era politizado e restrito. O governo, ele tinha uma rigidez com as características físicas e não só características físicas, mas também a questão da própria educação. Como, por exemplo, na época, né, no filme se baseia na Segunda Guerra Mundial, então o regime que se opôs na época, ele tinha um regime bem rígido, onde as pessoas já tinham que ter características específicas, como a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos e a altura. E a nossa protagonista não tinha essas qualidades, essas características que eram exigidas pelo governo. E na questão de educação, não eram todos que tinham a questão da alfabetização. Nem todos tinham acesso à alfabetização, diferente de nós hoje, no século XXI, como nós aqui, acadêmicos, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, à informação. E na época, a nossa protagonista do filme não tinha isso. Então, o que ela fazia? Roubava livros, né? E na questão da educação,
continuando, ela foi aprendendo aos poucos, sozinha por conta própria, mas também foi aprendendo também pelo pai adotivo, o Hans. Ele foi ensinando ela aos poucos palavras e frases, e com o tempo ela foi entendendo o vocabulário, e ela foi agregando mais e mais ainda as informações, a leitura, o conhecimento dela foi sendo agregado cada vez mais e mais. Agora, foi desafiador trabalhar com esta obra que foi escolhida por vocês, né? Todas as obras aqui foram escolhidas por eles. Nesse assunto da interseccionalidade, que muitas vezes, sem acesso aí à educação, até mesmo a saúde fica comprometida com o passar do tempo, porque se a gente não tem acesso, né, inicial à educação, todos os outros ficam comprometidos também. Para você foi desafiador trabalhar com essa temática? Desafiador foi, não muito, foi uma experiência agradável, foi uma experiência incrível ter trabalhado com esse tema, mas ao mesmo tempo um choque de realidade, devido ao ao que a gente passa hoje na nossa região, no nosso país, pois muitas pessoas ainda têm uma dificuldade ao acesso à educação. Então aí, em relação a isso, me deu um baque, me fez refletir sobre como é hoje no nosso sistema. Fazendo esse diálogo mesmo, né? Tanto com o contemporâneo quanto com o recorte temático, né? Exato. Agora, eu queria saber da Jennifer, qual foi a obra escolhida? E eu queria que ela contasse, né? Que ela trouxesse pra gente esse diálogo com a interseccionalidade. Sim, então o nosso filme, a nossa obra foi sobre O Preço do Amanhã. É um filme lindo, viu? Muito lindo. E o que nos marcou bastante foi o fato deles precisarem trabalhar por umas horas, tipo assim, muito poucas horas para poderem sobreviver. E às vezes, tipo assim, ganhar um dia para poder sobreviver 24 horas num dia, ter que comprar comida. Às vezes um café valia 2 horas, um pão valia 1h30. Então, às vezes, sem saber se iria acordar vivo ou se não iria acordar. A diferença entre a classe social, tanto a classe social mais alta quanto a classe social mais baixa, era nítido ver a diferença de um para o outro, onde as pessoas, normalmente da classe mais baixa, era como se tivesse a morte deles prevista, tipo assim, vamos supor, eles limitavam a idade deles, como se eles fossem obrigados a morrer aos seus 25 anos. E isso era cronometrado, né? Era cronometrado pelas pessoas da classe mais alta, como se fosse, tipo assim, você vai, vamos supor, a hora deles começavam a rolar quando eles tivessem 15 anos. Então, aquela beleza que ele tinha aos seus 15 anos, até com a espinha que tivesse, ele ia ficar pro resto da vida dele com aquela espinha. E isso entra também, né, em questão à saúde, que a gente tinha comentado também, que hoje em dia as pessoas mudam muito o rosto, querem ficar mais jovens. A dificuldade, né, de compreender o processo de envelhecimento, Sim, né? não querem ficar mais velhas, né, querem ficar com o rosto mais jovem. E isso tem uma relação com a saúde, né, que Demais, você traz pra gente. Demais. E eles tinham esse tempo cronometrado, então era como se o relógio começasse a contar. Aí começasse a contar, eles tinham que ir trabalhar para poder conseguir mais horas para poder sobreviver. Então, às vezes, chegava seus 25 anos, eles trabalhavam o dia todo, 5 horas por dia, e ganhavam 2 horas. Ou seja, uma relação assim totalmente de vulnerabilidade, Muita né? vulnerabilidade. E se vocês chegaram assim a trazer essa interseccionalidade para a escrita de vocês, né? Sim. E qual que é o recorte que você consegue perceber da interseccionalidade que no seu olhar? No olhar do nosso grupo, pelo menos o que eu acho, no por meu favor. também, foi na questão da hora da fila, onde, tipo assim, às vezes eles chegavam na fila para poder pegar o dinheiro e muitas das vezes não tinha. Sim. Eles não tinham hora, muita gente morria na fila, muita gente morria na rua porque não tinha, como se fosse... Isso acontece, né? Hoje, né? Como se Morrer fosse na dinheiro. fila, morrer na rua é muito... tem uma conotação muito Muito não grande. é?
de hoje, né? Quando a gente fala essas coisas, Então, né? a hora deles era como se fosse o nosso dinheiro hoje em dia. Então, eles precisavam daquele dinheiro para poder sobreviver. E às vezes eles não tinham tempo para comprar algo. E quando o cronômetro zeravam, eles morriam. Era simplesmente assim. Era sempre em busca de mais uma de hora. mais uma hora ou mais um dia. Ou mais um dia. Interessante, viu? Muito Muito. bom. Eu acho que fica, faz uma relação com a saúde muito forte também, né? Carga horária. A carga horária, De exatamente. Muito E aí a pesada. gente consegue também observar, né? Até mesmo hoje, essas discussões, né? Da carga horária, né? Então, Sim. eu acho que esse filme ele é bem completo e atemporal, né? E interessante também que no filme eles têm medo de causar um impacto muito grande se a classe mais baixa tivesse uma renda maior. Olha que engraçado. Então, e a classe mais alta, eles tinham a classe social a classe mais alta tinha a classe mais baixa na palma das mãos. Eles tinham controle de quanto eles ganhavam e de quem morria. Então, tipo assim, era necessário as pessoas morrerem. Nossa, é forte É. isso, né? Aham. Forte isso. Agora, você quer falar, Caio? Não, eu tava pensando assim, esse dinheiro que ela falou que trabalha 5 horas pra ganhar 2 é como se fosse plantão, né? É, Você vai fazer plantão hoje em dia como enfermeiro, aí você trabalha tantas horas e você recebe tem. 2. Você tem. E isso para né, quase todas as áreas, né? Que é muito puxado, né? Sim, Posso muito. fazer uma pergunta? Pode, por favor. Que horas que começava a contar o tempo deles? Se eles dormissem, o tempo parava Ah, ou com- continuava rolando o tempo? Eles tinham que Ah, trabalhar boa. para esse tempo, para eles poderem ter esse tempo para descansar. Vamos supor que a gente tá aqui, o relógio da Joana já começou a contar, o do Caio também, o de nós três não. Vamos supor vocês têm uns 13 anos, eu tenho 15. Então aí vai o meu relógio começou a tocar, do nada, ele começa a rolar. Aí ele te dá um dia. Uhum. E nesse um dia vai rolando. Quem é rico? O pai banca, então entrega a hora pro filho, entrega séculos pro filho para sobreviver muito anos, não precisar de nada. E a classe mais baixa, ela precisava trabalhar para poder ganhar essa hora. Aí é como se eles fossem na caixa, na caixa, né, no banco, para poder retirar essas horas que ele ganhou no trabalho. Não, sim, mas assim, depois que o relógio começou a contar, vamos supor que a gente tá com 27 anos, e eu Aham. vou dormir para descansar. As horas continuam rolando. Continuam rolando normalmente. Então eles têm que Você trabalhar para comprar, para dormir, É para interessante sobreviver, que até para quando- saúde. Sim. E é interessante que quando a menina da classe mais alta entra para a classe mais baixa, que ela vê a realidade, ela ainda fala, como vocês dormem? Aí ele responde a pergunta dela, tipo assim, a gente não dorme muito, porque não pode. Às vezes eles têm 2 horas de vida e eles podem dormir 30 minutos. E as Ou não outras dormir, porque Ou tem que não trabalhar. dormir. por É. precisar trabalhar para poder resgatar aquele tempo de hora para poder viver mais um dia. Agora eu queria ouvir a sua temática e por que vocês escolheram. Na minha Fala pra temática, gente. a gente fez a gente assistiu o filme do Elvis, que através da carreira dele, a gente escolheu representar, ou até mesmo falar sobre a criminalização das pessoas negras afro-africanas na década de 50. O que elas sofriam, o que elas passavam naquela época. Porque era uma discriminação muito grande. Naquela época era crime você ser pessoa de outras cores. Eles falam outra cor para se referir a pessoas negras. Então era crime você ser de uma pessoa de outra cor. Você não podia cantar. Exercer, né, outras funções, Não né? podia nada. Você só podia, literalmente você vivia na pobreza e na miséria naquela época. Quando a gente começa a assistir o filme, a gente vê que aparece pra gente não é tipo uma aldeia, mas tipo um local com casas igualzinho de índio, que viviam todas as pessoas ali. Onde o nosso protagonista do filme também vivia ali. Então, tipo assim, por mais que todos eles vivessem na pobreza, tinha um certo conforto, meio que eles se conformaram com aquilo ali. Viviam no coletivo, No né? coletivo. Em ato de resistência. É igual aquele documentário que você passou pra gente, Esperando o Carnaval Chegar, Aham. onde eles se acomodaram naquilo ali e não, tipo assim, mesmo se eles quisessem algo a mais, eles não conseguiriam por ser de cor, por serem pessoas negras. Então, assim, isso visa o filme inteiro, eles não podem fazer nada, tipo, além de ser de cor, tem o fato de serem mulheres ainda, que também não podiam fazer nada. O único trabalho delas que foi mostrado no filme pra gente foi que elas trabalhavam em casas de show,
Mas como pouco- tocadoras, mas muito pouco remunerado, muito baixo. Ou eles tinham a própria religião, muito engraçado que é a religião afro-africana deles, que é mostrado no filme também, que só tem pessoas negras, Sim. que é a única religião que aceitavam eles. Porque você não poderia, tipo assim, naquela época você não poderia ser de outra religião. Por quê? Porque você também não era, tipo, Até mesmo você por não uma poderia ser de questão branca. de identidade, né? Sim, era onde eles se sentiam mais confortáveis. E aonde o nosso protagonista também mostra um pouquinho dele ali, que ele também pega um pouquinho disso. Ele meio que absorve um pouquinho disso e leva isso pra carreira. Que eu até tive uma discussão com uma amiga minha se era ou não apropriação cultural. O que você acha? Era ou não? Porque a gente pensa que, tipo assim, que por mais que a pessoa mostrasse ali, que todo mundo sabia que a música era de negro, mas não era falado. Eu acho que o erro ali, né, foi justamente, não vou falar assim, usurpar, não é? Porque às vezes nem cabe, mas é como se você tivesse acesso àquele material, né? Mas também não divulgasse quem estava por trás, né? E aí acaba pegando uma identidade que nem é dele, né? Porque aquelas músicas, essas representações, elas muitas vezes não falavam da sua ancestralidade, mas sim de ancestralidade cultural de outros, né? Aí tinha todo esse problema. Também que eles não poderiam, tipo, eles não eram muito bem vistos nos hospitais, por serem de cor, então eles não tinham um atendimento muito bom naquela década, por serem de cor, o atendimento era ruim. Enquanto eles ficavam, tipo, 10, 15, 20 horas na fila, pessoas brancas ficavam, tipo, 2. Isso até é registrado também no grupo da Érica, que falou sobre Além do Tempo, esqueci o nome do filme, mas fala, da Érica, Estrelas Além do Tempo, né? E aí vai justamente trazer esse diálogo, né? Porque quando a gente fala dessa separação, parece que a gente está falando de uma separação que só existiu naquele tempo e que isso não existe hoje. Existe. E aí a gente observa que existe e, ao mesmo tempo, a gente quer confrontar as nossas duas verdades, né? Existe muito. A Lilian até tinha passado uma vez uma atividade pra gente perguntar aos nossos avós, pessoas mais velhas, como era o atendimento deles na área da saúde E aí? naquela época. E eu perguntei ao meu avô, porque minha avó estava dormindo na época, eu perguntei ele pra ver qual era a experiência dele. Aí ele virava e falava que o atendimento pra ele era muito bom, que pelo incrível que pareça, ele fala que o atendimento antigamente pra ele era um pouco mais rápido do que hoje em dia. Aí depois eu parei e raciocinei. Pô, meu avô é branco. Meu avô é branco, do cabelo liso e do olho um pouco claro. Claro que o atendimento pra ele seria mais acessível. Pra minha avó não foi tão assim. Era um pouco mais complicado. Ela ficava mais tempo na fila. Demorava mais pra poder ser atendida. Era tudo mais difícil. Por ela ser uma mulher, no caso, no filme, de cor. E assim, quando a gente fala sobre a nossa temática, né? Interseccionalidade. Como essa temática ela pode dialogar, conversar com a enfermagem? Atendimento. Atendimento. Sem ter, porque por mais que a gente às vezes tente, mas ainda tem um preconceito interno sobre algumas coisas. Então algumas pessoas na área da enfermagem ainda carregam um pouquinho, mesmo sendo antiético, algumas delas ainda carregam tipo um preconceito contra uma pessoa de cor, contra uma pessoa trans, Pessoa negra, né? contra uma pessoa mais pobre. Tem aquela, tipo assim, nossa, vamos supor, um mendigo Ainda entrou no existe, hospital. né? Quem Ainda vai atender? existe. Eu não vou atender, vou jogar na minha parceira. Por quê? Porque eu não quero atender. Então, Existe isso entra isso. isso lá dentro do hospital. Não só Justo. no hospital, mas em qualquer lugar, tipo farmácia. Por isso que é importante trabalhar essa temática nos períodos para que também a gente possa conhecer, né? E saber lidar também, né? Eu acho que reconhecer, conhecer. E você, Brian? Bom, é igual o Daniel falou, a questão principal da interseccionalidade na enfermagem, principal é o atendimento. Se você selecionar, filtrar o atendimento para pessoas, você já está automaticamente sendo seletivo com as pessoas, segregando as pessoas. E isso aí já começa errado. Se a gente for falar até da questão de gênero, aí a gente esbarra na violência obstétrica, que é o que a gente falou, né, no nosso primeiro dia de aula, nós falamos isso.
E aí a gente observa que isso já é um assunto que deixou de ser só pauta de uma área hospitalar para ser um assunto a ser discutido em todas as outras áreas, né? Então a gente pode pegar vários pontos, né? E discutir também a questão da vulnerabilidade, né? Que acomete a questão das classes sociais, né? Exato. A desigualdade em si. E para você, Jenny? Eu acho que o respeito, Por acima quê? de tudo. Porque eu acho que mesmo a gente não gostando do que o outro é ou deixou de ser, eu acho que a gente tem que manter o respeito acima de tudo. A gente tem que deixar o nosso ego de lado e não olhar só o nosso campo de visão, também olhar para outros lados, para outros meios, olhar para as outras pessoas. De uma maneira profissional. De uma né? maneira profissional e ver que aquilo não é só o que a gente pensa, que tem outras pessoas, tem outros mundos, tem outras maneiras de pensar, outras maneiras de ver. E ter o respeito, o carinho por cada um, que são histórias diferentes. Então eu acho que o respeito Vai é além, essencial. né? Caio? Eu acho que empatia. Acho que, olhando assim, nós, como futuros profissionais, né, por mais que a gente tá ali, hoje aqui, nosso século, a gente tem que ter empatia. A gente vê uma pessoa que, por mais que tô sem meu cartão do SUS e a pessoa tá ali morrendo, você vai ter que ter aquela empatia de... Eu penso também, e vocês falaram essas coisas, eu acho interessante, vocês estão trazendo assuntos assim, que foge mesmo, muitas vezes, né? Não fica só na sala de aula. Isso vai além, né? Para vocês como futuros Sim. profissionais. E aí eu penso assim, também, além da empatia, da responsabilidade, do respeito, né? Eu acho assim, quando nós temos tudo isso, essa empatia, esse respeito, é aí o momento que eu quero ser melhor como profissional. Então, eu começo a querer ser melhor como estudante, eu quero ser melhor para poder atender, eu quero ser melhor para aprender a lidar com aquele que está do meu lado, porque às vezes eu vou atender aquele que está ali do meu lado. Eu brinquei no primeiro podcast, eu falei assim, gente, se algum dia eu tiver no hospital precisando, eu queria muito que tivesse, por exemplo, a Heloíne, uma Aline, uma Sheila Furbino, Não, fala. porque eu sei que eu vou estar bem amparada. Eu passei por uma situação, foi na terça-feira, e eu precisava tomar uma medicação, né, no hospital. E aí veio um ex-aluno nosso daqui. Gente, na hora que eu vi esse ex-aluno, eu falei, ai meu Deus do céu, que esse menino sempre foi competente. Então, que bom que esse menino vai me entender. Então, é claro que isso traz essa segurança. Por quê? Porque ele foi empático, ele foi respeitoso, mas porque, acima de tudo, ele se preparou para esse atendimento. Né? Ele levou a sério cada passo, né? Ele se cuidou. Ele quis estar, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente pensa que esse momento da graduação é o momento laboratório de vocês. Vocês estão se lapidando para atender todas aquelas outras pessoas. E é muito difícil. Muito. Tem que falar que é fácil. É. Mas não é impossível. Não. Sim. Agora, se vocês pudessem deixar um recado, a gente está finalizando, mas é o nosso último podcast. Diálogos com a Enfermagem, né? Decidimos finalizar com vocês. Se vocês pudessem deixar um recado para um professor ou professora da enfermagem. Começa ali. Para vocês finalizarem. Vai lá. Bom, eu vou agradecer a todos os meus professores, não vou ser seletivo, mas eu vou agradecer muito, principalmente a Sheila, professora de epidemiologia, que ela foi, Linda. ela deu aula excepcional. Eu já tive aula com ela em outros cursos, em outros períodos, já tive aula com ela. E, cara, ela é excepcional. Então eu tiro o chapéu pra ela. Eu amo professora também. Professora excepcional ela. Que bom. Pode agradecer duas pessoas? Por favor. Essa é a Renata. Anja. E você, porque a Renata ela me fez ter uma visão diferente. Porque eu tinha uma visão muito, tipo assim, da sociologia, eu gostava muito, mas nunca tinha dado por um outro lado, igual ela mostrou. Ela me fez, tipo assim, na primeira etapa eu não gostei tanto, mas na segunda etapa ela me fez me desmontar inteiro com os temas que ela trouxe, com uma conversa que ela trouxe pra gente. Então, assim, eu agradecer muito ela, porque ela, nossa, mudou muito. E você, porque eu acho que eu tinha grande dificuldade em português e você ajudou todo mundo nas correções e tudo mais. Você teve todo um cuidado de ir lá no class
e escrever a correção de todo mundo, é uma coisa que eu não teria tempo para fazer. Então, assim, obrigado também, porque ajuda muito a gente na língua portuguesa. A gente sabe que hoje muitas pessoas escrevem muito errado e gostaria de ajudar a gente. Estamos juntos sempre. Eu acho que não tem só um professor para agradecer, mas sim todos vocês trazendo um pouquinho da história de vocês para nós, contando um pouco, nos ajudando em muita coisa, abrindo nosso campo de visão para outros meios, para outros campos de visão mesmo, nos mostrando como tem vários outros tipos de coisas, além do que a gente pode ver. Então, eu agradeço a todas vocês, você, Joana, Renata, a Lília, a Eloine, a Aline principalmente. A Aline maravilhosa. Os estudos de vocês são maravilhosos, eu acho que todos nós aqui concordamos, querendo ou não, cada um ajudou um pouquinho em alguma coisa, mesmo que o processo às vezes foi um pouco difícil, mas no final deu tudo certo. Que bom. Caio? O meu são, né, não tem nem como, se eu falar aqui vão mentir. A Eloine, pra mim, eu acho que ela foi coração pra mim, uma mãe, igual ela fala, professora, assim, excepcional. Se ela não tem como não falar que aquela mulher ele não sabe o que ela tá falando, né? Todas, na verdade. Nossa. A Aline também, né, porque outra mãezona, ela é mãe de todas as turmas. Mãezona grandona, as duas. As duas, então, a Eloine é mais brava. E minha panelinha, né, que a gente fez ali dentro ali, que é a Alan, a Laís e a Ruth, que, tipo assim, sem os três ali, eu não ia terminar esse primeiro, não. A rede de apoio. A gente te buscava lá fora, cara. Essa rede de apoio. Rede de apoio. Praia também, que fez parte também de algumas aulas comigo. Mas a Heloíne e a Aline foram fundamentais. São duas maravilhosas. Vamos puxar muito o saco, senão a gente já tá aqui, então... Mas eu pensei que vocês fossem até falar mais de enfermagem mesmo, viu, gente? Porque são mulheres, né? Temos também o Mauro, né, do corpo docente, que, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas, porque eu vejo realmente o amor no que fazem e o estudo pro que fazem, porque não adianta a gente ter amor se a gente não estuda, se a gente não se capacita, né? Então, assim, eu vejo muito isso nelas e eu tenho, assim, um prazer imenso de trabalhar, né? Então, esse recado também vai para vocês, tá? As professoras, tá? Do corpo docente da enfermagem, que, assim, vai além, né? E, assim, cada um com a sua particularidade, com a sua especificidade, mas com um jeito totalmente diferente, cada um, mas trabalhando tão em grupo, né? Em equipe, né? Então, eu agradecer a todos, em especial também ao coordenador Micael. Então, a todos aí. E é claro, né, gente, poderíamos ficar mais tempo, dava até mais um podcast. Parte 1, parte 2, se deixasse ficar aqui. Nossa, eu falaria tanto. Não tá entendendo. É claro que a gente não vai parar, a prosa acadêmica está, assim, super aberta para vocês trazerem discussões, para tornar esses assuntos que são científicos com a sua cara, com a nossa cara, com a cara da universidade. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima. Espero vocês. Beijo, até mais. Tchau, gente.